nosso net está alto. Nosso net ali deve estar perto de 90% comprado. Ele é muito uma construção micro, né, da sobreposição de cada empresa que a gente tem, né, e obviamente de como elas conversam entre si quando a gente tenta pensar de um aspecto mais amplo. Mas é um otimismo que ele vem muito mais de cada história do que um otimismo de jornal, né? Porque realmente quando a gente abre jornal, quando a gente conversa com um consultor político, né, quando conversa inclusive com gestores, o pessoal que entende muito mais de política, de economia do que eu, certamente a conversa é muito triste, né? É quase que depressiva. Só que quando a gente se volta para as empresas, a história parece ser muito diferente, né? Então assim, e por que não é porque que a gente tem um viés mais otimista sempre, mas eu acho que eu lembro quando a gente estava na Velt, né, ali no ciclo de 2015, 16, eu devo ter ido para Brasília, sei lá, várias e várias vezes. E uma coisa que sempre acontecia era, a gente conversava com consultor político, conversava com um monte de político também, aí tinha a primeira conversa, vamos falar sobre votação do impeachment. Aí o primeiro cara falou assim, essa votação do impeachment não passa, é impossível que passe. Impossível, porque é muito fácil, porque a esquerda porque o PT tem 100 votos, e um pouco mais ali do resto da esquerda tem tranquilamente condição de barrar o impeachment, dado que são 2/3 da Câmara. E aí o cara com uma história super linear, né, assim, explicava tintim por tintim, fazia quase que um mapa de votos, você saía da reunião, né, falava, pô, não vai passar. Aí entrava na segunda reunião, cara, não, vai passar com certeza. Com certeza vai passar, porque eu já falei com esse, a gente fala, caramba, né? Assim, não sei, obviamente todos tinham seus respectivos interesses, né, ali no negócio, não era um cara que estava simplesmente tentando falar o quanto ele achava de verdade, mas é um negócio muito difícil. E a gente falava com pessoas de todos os espectros, né, contratava analista político também, tinha um cara lá com dados, né, que até esse aí foi logo depois, mas ainda assim é na cena política. O cara tinha uma firma espetacular, né, ele conseguia prever todos os resultados do Datafolha. Então ele falou assim, eu já sei quando é que vai ser o Datafolha, na época da pesquisa eleitoral de 2018. Aí fui conversar com ele e falei, pô, mas e aí, o que você acha, né? Bolsonaro e tal. O Bolsonaro ainda nem... Falei, impossível o Bolsonaro ganhar. Impossível. Então assim, se nem esses caras que vivem disso, que muitos são políticos, né, e se profissionalizaram nesse meio, conseguem ter um nível de assertividade super razoável, né, ou trabalhar muito em probabilidade, eu acho que isso pode acontecer com 70%. Era quase sempre no talo da certeza, né? Isso vai, tanto para todos os lados. Então, por que nós ali do alto da nossa arrogância, atrás do computador, lendo o valor econômico, no meio do condado ali, né? Vai conseguir ter uma leitura muito melhor a ponto de fazer um movimento enorme dentro do fundo. Então, assim, a gente se sente, não diria mais confortável, né? Confortável não é a palavra, mas a gente opta, né, por tentar entender para onde as empresas vão, falando com elas e vendo o que está acontecendo com elas. E assim, não que a gente não olhe o que está acontecendo em Brasília, obviamente que a gente olha, mas assim, a gente tenta ponderar quais de fato são os riscos que podem impactar no dia a dia nos negócios das companhias. Né? Então, quando a gente vê o risco atual, e não só o de agora, né, eu acho que de 2019 para cá, com exceção do corona, várias e várias vezes o presidente Bolsonaro ele deu, né, teve seus lapsos de intempestividade e parecia colocar tudo em risco. Então eu lembro ali em maio de 2019. Brigou com o Maia, não vai passar nenhuma reforma, a Bolsa caiu 10 mil pontos, sei o que lá. Como é que resolveu? Uma foto, Bolsonaro com o Maia. A paz foi selada. Demissão do Moro, mesma coisa. O dia que o Moro começou a dar declaração, ele acabou, né? Acabou o governo, acabou o Brasil. E 2 meses, sei lá, um mês depois, saiu a gravação. Tudo não se resolveu, mas assim, na hora, as pessoas acabaram pintando um cenário que era talvez um pouco pior do que ele de fato foi. Né? Assim com a demissão do Castelo Branco na Petrobras, também foi um pouco assim. O Bolsonaro demitiu o cara, agora vai interferir, vai botar gasolina lá embaixo, tem eleição. Não aconteceu, o Petrobras já voltou para onde estava. Tudo isso em 2 anos, né? Exatamente. Então, assim, sem pegar os específicos do corona, mas assim, quando a gente olha até tentando, né, olhar para os dados econômicos, não é muito a nossa praia, a gente nem tem um economista de formação lá, mas assim, até hoje teve um vídeo super legal do Ministério da Economia. Assim, a gente ainda não consegue enxergar o tanto pessimismo nos números. Esse pessimismo parece muito mais o pessimismo de sentimento do que pode piorar. Né? Então assim, a arrecadação está vindo melhor do que o esperado, o endividamento do governo está no nível super aceitável, muito melhor do que as pessoas imaginavam no começo do ano. O crescimento foi mais forte do que as pessoas imaginavam no começo do ano. Acho que é talvez a inflação que realmente tenha surpreendido de maneira negativa. Mas assim, a confiança não está problemática, né? Inclusive lá nesse vídeo do Ministério da Economia eles mostram os níveis de confiança.
Então o que parece que o sentimento hoje é a questão do precatório ou a questão da eleição vai derrubar a confiança e aí o fiscal vai ser impactado, mas não é o que a gente viu lá em 2015, que a confiança lá embaixo, um fiscal totalmente solto, né, ali quando o Levi começou a revisar o primário, né, que realmente a história de dominância fiscal, de eventualmente o Brasil voltar ali, né, a inflação constante e alta voltar no Brasil era um risco de fato. Hoje, a inflação nos Estados Unidos é 5, no México está 6 e pouco, aqui está 8, 9, era de se esperar, né, no universo paralelo, alguém me dissesse que o CPI dos Estados Unidos está 5, eu ia falar, pô, no Brasil está 20. Então, assim, só que o Brasil ele não tem respaldo para conseguir mostrar para os agentes que essa inflação é passageira. Então, simplesmente o mercado pega o que está acontecendo agora e acha que vai ser meio que para sempre. Então, assim, só que a gente tem algumas coisas um pouco diferentes das outras vezes, né? Uma que eu acho muito, muito importante é a estatização do crédito. Né? Então, assim, se a gente pega o último ciclo, né, lá da Dilma, 2/3 do crédito era estatal. Crédito estatal é assim, pode subir a Selic quando você quiser que você não impacta o crédito e por consequência, não impacta a inflação. Uhum. Hoje é o contrário. Então, assim, não só isso, a gente pode entrar em detalhe também, mas tem a própria TJLP, tem o posicionamento do BNDES da Caixa. Então, a gente talvez tenha alguns indícios aqui que o Brasil talvez não tenha mais uma inflação tão crônica como já teve. Só que hoje nos preços não está isso. Nos preços, assim, o teto já furou, o próximo presidente ele vai entrar arrebentando, vai rever o teto, vai voltar a gastar, o Brasil vai ter uma inflação constante de talvez 5, 6, 7%. E assim, ainda parece um negócio de piora. Precisam várias coisas mudar para eventualmente isso acontecer. Então isso de um lado. Obviamente a gente não pode negar esse risco está lá, a eleição vai ser muito crítica. Mas quando a gente volta para as empresas, realmente são resultados que só melhoraram. Né? Agora no segundo trimestre, eu diria que quase todas as empresas da nossa cobertura vieram com resultados melhores do que a gente imaginava. A gente não está sentindo nenhuma mudança na ponta ainda. Então uma coisa foi no segundo tri, mas agora em agosto piorou. Em vários dos casos as coisas continuam mais ou menos acontecendo da mesma forma, de uma forma super construtiva. E os preços estão 30% para baixo de onde estavam ali no meio do ano, ali em junho principalmente, para vários dos casos. Então ainda assim, a gente tem um pouco de dificuldade de tentar operar Brasília com uma coisa que talvez se resolva de uma maneira rápida. Porque se a gente tivesse com a confiança lá embaixo, tivesse com um déficit primário de 10% do PIB, aí você fala, cara, isso não vai se resolver. Com micro ruim, né? Com micro ruim, com resultados das empresas piorando a cada trimestre. Mas assim, se amanhã aparece, eventualmente resolve a questão dos precatórios dentro do judiciário, o Bolsonaro aparece abraçado com o Fux, não sei se vai acontecer, né? Mas assim, tudo meio que se dissipa. E as pessoas vão voltar, de fato, a olhar mais tanto o micro ou até os números macro que não estão tão ruins, né? Até o Stuberger falou esses dias que a situação do fiscal do Brasil não parece tão ruim. Então, assim, a nossa animação ela vem muito disso, né? Vem muito de não achar que esse cenário de disrupção institucional ou disrupção fiscal ele está na nossa porta, né? Achar que isso eventualmente ele pode acontecer, mas ele também, da mesma maneira que ele pode acontecer, ele pode não acontecer. E de ter muita convicção que o resultado das empresas estão apontando numa direção muito favorável. Mas, Bruno, só complementar um negócio, Renatão, que é engraçado como parece até que foi combinado, né? Mas é muita coincidência, porque ontem no Coffin Stocks, na quarta-feira, né? A gente recebeu o Elson Yasuda, que é economista da Safari. E até eu chamei no título de Encontramos um Otimista na Faria Lima, né? Que realmente é alguém que está vendo sob uma ótica otimista o cenário para o Brasil agora, porque ele não negligencia o risco fiscal, entende que há um risco político, mas o que está no preço não contempla essa melhora micro, que é o que ele falou que lá na Safari eles gostam muito de ter esse contato direto com as empresas para entender o que de fato as empresas estão fazendo, o que de fato deve ser reportado. E é bem o que você falou, né, Bruno? Os resultados estão vindo cada vez melhores. E os preços não estão conversando. Porque eu acho que esse ponto é bem interessante. Assim, e né? é muito louco isso, porque a gente tem feito aí todo dia, pelo menos uma ou duas assets a gente tem visitado ou conversado. E quando a gente vai numa asset que é mais, vamos dizer, um hedge fund, né, que tem aquela cabeça mais global, que tá olhando bolsa brasileira, mas pode estar comprando também moeda turca, né? E esses caras realmente estão de fora do Brasil, porque acham que a situação pode convergir para esse lado, esse risco fiscal, que na verdade não é nem sei o quanto isso é um pessimismo, é uma questão de, poxa, tá difícil demais entender o que vai acontecer no Brasil no curto prazo, então eu prefiro estar de fora. Mas quando a gente fala com umas casas mais com foco
mais stock picking mesmo, né? Por mais que não seja um fundo long only, mas a expertise é em ações, aí consegue encontrar essas oportunidades aí por causa dessa discrepância de economia versus empresas, né? A economia tem esse sentimento ruim, né? Nem tanto os números, mas o sentimento, mas as empresas estão entregando algo positivo. E o que você falou é bem importante, assim, que não é um otimismo, mas é um otimismo que ele é sempre refletido e baseado nos preços. Porque se a gente tivesse exatamente a mesma situação e a bolsa tivesse 140 mil pontos, eu ia estar super pessimista. Né? Porque daí os preços estariam indicando que eles não estariam contabilizando o risco, eventualmente, das coisas darem errado, o risco eleitoral. Então, por isso que, assim, um otimismo ou um pessimismo, ele é sempre uma combinação da situação com o preço. Né? Porque não dá para simplesmente ficar... Porque aqui a gente não está no jogo de vender narrativa. A gente está no jogo de alocação de risco e de pensar nas probabilidades e pensar nos cenários. Então, assim, não existe muito otimismo ou pessimismo sem o preço. Né? Porque, assim, se a gente não consegue simplesmente... A gente não está aqui para vender um jornal e contar uma história. Né? Se a gente estivesse aqui para contar a história, ia falar, bom, tudo super difícil, né? Eventualmente a reeleição do ano que vem ninguém sabe. Mas, assim, a gente tem que contrastar isso com o que os preços estão dizendo. Então, daí o otimismo, acho que talvez ele venha daí, né? Não necessariamente sou super animado, é para comprar, não vai cair mais, chegou no fundo. Mas olha, o que está implícito nos preços é uma piora muito grande, que eventualmente, se não acontecer, os preços estão errados. E se continuar piorando, não sei eventualmente qual o tamanho de fato do downside econômico, né, de perda permanente de capital que a gente vai ter nas empresas que a gente está investindo.